Agora está tudo certo. Professor, em primeiro É, lugar, é um prazer ter o senhor aqui conosco, tá? No canal Direito Privado. O senhor que tem uma dedicação a esse tema da, da, da parte da habitação, né? Eu acompanhei algumas coisas, seus trabalhos sobre essa função social da propriedade, e a gente fica muito orgulhoso de ter você aqui conosco para falar sobre esse assunto, que é a questão do direito à moradia em tempos de pandemia. E aí, professor Diogo, o que é que o senhor acha dessa situação que a gente está enfrentando hoje, nesse momento? é uma satisfação, a gente já debateu esse tema já em alguns seminários. Eu gosto de brincar, de dizer que você foi meu professor, né, Pedro? Exato. Foi Eu, quase, né? eu Eu brinco assim, sei, dizendo com alguns alunos, né? Alguns alunos eu chego para eles e digo, olha, você que foi meu professor, né? Só para tirar uma é, brincadeira assim, porque a pessoa se pra eu, especializou tanto que eu digo. é bom que eu me sinto mais novo. Mas é uma satisfação enorme falar sobre esse tema. É um tema que eu já estudei assim, muito tempo, e eu acho que está sendo pouco debatido ultimamente. Nós sabemos a quantidade de falta de habitação e de moradia que nós temos, mais de 7 milhões. E nessa crise que nós temos mundial, a gente não está pensando a falta de moradia de forma correta, porque na maioria das notícias e dos professores que falam sobre a crise da pandemia que nós estamos vivendo, ela fala que essa crise é democrática, a pandemia é democrática. Mas eu acredito que, em relação a especificamente a moradia, ela não é democrática. Por quê? Porque ela se alastra muito mais rapidamente no setor pobre, no setor das favelas, do que na parte rica da nossa cidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa vive na favela, ela não tem como fazer o isolamento social, porque ela compartilha a moradia com mais de uma pessoa. Então, elas não podem, nem que se quisesse, fazer o isolamento e atender a quarentena. Então, isso é muito mais agravante para as pessoas que não têm moradia, ou as que dividem moradia, ou as que moram fora na rua, do que para a maior parte da sociedade. Nós temos, inclusive, já iniciando pesquisas que entre 4 pessoas pobres, uma pega o vírus do coronavírus, e entre 50 pessoas ricas, uma pega o vírus do coronavírus. Então, não podemos falar de um vírus democrático. Especificamente em relação à moradia, à falta de moradia e às favelas, nada ele tem de democrático. Exato, e tem uma característica interessante no coronavírus, que ele está tirando um véu, meio no sentido de dizer, olha, sociedade, você tem esses problemas, e agora eu vou mostrar a você que problemas você tem. Por exemplo, você tem uma série de pessoas, claro, da classe média, da classe alta, que tem condições de fazer uma quarentena em casa, né? E aí a gente verifica como foi que o coronavírus ingressou no país. Ele ingressou, claro, que pelas pessoas mais ricas que viajavam e começou a se espalhar pela população mais pobre. Só que chegou um momento em que as pessoas da classe média, classe rica, eram o grande foco do coronavírus, porque eles estavam mais próximos uns dos outros, e aí, de repente, quando começou a entrar nas periferias, ele veio crescendo de forma assustadora. Em São Paulo, por exemplo, os bairros mais pobres vêm crescendo bastante o coronavírus. E isso se dá em um fenômeno interessante, porque na classe rica e na classe média ele estabilizou, porque é um pessoal que consegue fazer exatamente a quarentena, consegue ficar em isolamento social, e nas outras classes sociais, nas classes menos favorecidas, ele não consegue. Aí a gente vem para o problema da moradia, como você mencionou, são pessoas que dividiam a casa apertada com 10 pessoas, né, com 10 familiares, às vezes amigos, etc. Então, na verdade, quando você vai verificar, eles não têm como fazer isolamento social, porque na casa deles não tem isolamento. E isso é um reflexo de um problema maior do Brasil. E por isso que eu digo que a pandemia está tirando o véu de algumas coisas que a gente tradicionalmente não via. Por exemplo, recentemente a gente estava discutindo um tema em que, quando a pandemia chegou, a classe média foi está fazendo aula online em casa, classe média, a classe mais abastada, estão fazendo aula em casa, e na favela não chega a internet. Né? E aí, Exatamente. fazendo um paralelo aqui com Aracaju, né, que Aracaju, você, querendo ou não, você tem ainda uma certa estrutura, apesar de não ser adequada, mas no mesmo dia uma pessoa de Santarém passou uma mensagem para mim e disse, Pedro,
a 10 minutos do centro de Santarém, você tem áreas que não chega energia elétrica. Então, são essas coisas que o coronavírus está mostrando para a gente, realidades que já existem e que a gente não via, que não era objeto de noticiário. E aí você começa a ver as disparidades. E a impressão que eu tenho é que o coronavírus ele vai, infelizmente, aumentar a desigualdade social no país. É uma coisa meio que triste falar isso, mas a primeira forte impressão que eu tenho é essa. Porque quando um problema econômico desse estoura, se a classe mais alta está sofrendo com isso, pode ter certeza que a classe menos favorecida vai sofrer muito mais, porque ela vai sofrer com desemprego, ela vai sofrer com falta de educação. E aí a gente começa a analisar esses núcleos urbanos informais, e aí você vê uma série de problemas que vão ser catalisados pelo coronavírus. E aí a necessidade do poder público em olhar de novo para esses núcleos urbanos informais, para essas favelas, para esses loteamentos não regularizados, que acontecem em todas as cidades, olhar para eles com um novo olhar de solução, né? E não apenas como aquele pessoal que você vai buscar um voto no final da eleição. Tem que olhar com um olhar de solução, tem que tentar dar a eles um mínimo de dignidade, como diz John Rawls, o filósofo americano. Você tem que dar para eles a mínima condição de dignidade. E isso não está sendo dado nesse momento. E o coronavírus está mostrando exatamente isso. Exatamente. Isso que você falou, Pedro, é o que a gente chama, você bem sabe, de segregação ou gentrificação. Então, as pessoas que não têm moradia ou que vivem na favela, elas têm duas segregações. Uma é a sociedade afasta para que ela more na favela. Afasta ela da cidade, afasta ela do centro para morar na favela. Agora ela vai ter uma segunda segregação, que é a segregação digital. Ela vai ficar na favela e sem a internet. E aí ela tem uma segunda exclusão, na verdade, né? Ela vai ter uma segunda exclusão. Então, não interessa, nem é importante você conceder até mesmo a internet a uma pessoa, que a pessoa não saiba usar essa internet a seu favor. Vai ser da mesma forma excluído. Não adianta você dar um celular a uma pessoa que mora na rua, porque ela não vai ter uma educação digital mínima para que ela possa utilizar esse celular a nosso favor. Então, com essa pandemia e o aumento da tecnologia, nós estamos contratando muito mais por aplicativos, nós estamos aumentando a internet das nossas casas, aumentando a internet do nosso celular. As pessoas que não têm moradia ou que têm moradias compartilhadas, elas vão ter mais um problema, que é não ter condições de adentrar nessa tecnologia. Então, a segunda exclusão. Exato. E se você for olhar, por exemplo, as pessoas para estudar precisam de um local tranquilo, todo mundo precisa. Como é que você vai ter um local tranquilo em casa para fazer um estudo desse com a divisão com tanta gente? Como a gente estava falando aqui no começo, apesar de lá atrás o programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida ter sido feito e você ter construído cerca de 6 milhões de casas, salvo engano, ao custo de 100 bilhões de reais, é um custo grande para um país como o Brasil. Mesmo assim, hoje você ainda tem um déficit habitacional de 7,1 milhão de casas e você ainda pode ter um déficit desse aumentado, né? Porque o coronavírus também pode aumentar esse déficit habitacional. E aí, quando a gente começa a analisar, isso é o déficit de casas, né? De casas a serem construídas. Você também tem um déficit gigantesco no país de casas não regularizadas, né? Para você ter uma ideia, ano passado saiu no jornal do Estado de Minas uma matéria dizendo o seguinte, que no Brasil você tinha 50% dos imóveis no país sem escritura, ou seja, sem registro. E aí quando você vai ver como é que o Brasil, a gente está no momento agora da pandemia, mas é importante também a gente pensar em planos para sair dessa crise econômica. E qual seria um bom plano? O Banco Mundial, há uns 8 anos, 10 anos, ele indicou uma série de pilares pelo qual o Brasil deveria trabalhar, né, para que pudesse sair da crise financeira, né, para que o Brasil pudesse ter um alavancamento da sua economia. E um desses pilares foi exatamente a questão da regularização fundiária. E o Banco Mundial colocava a favela da Rocinha como um exemplo, né? Ali você tem 200 mil casas, boa parte delas não existe juridicamente, e ali você tem, naquela favela, você tem pessoas que têm sonhos, né, de repente fazer um comércio, de repente fazer uma pequena barbearia, a mulher quer colocar um salão de beleza,
tem vários sonhos ali que podem ser feitos, né? E que estão sendo gestados, mas que não têm acesso a um capital de empréstimo, de financiamento a um juros mais barato. E a consequência disso é que, pela casa não existir juridicamente, ele não tem acesso ao crédito, ele não consegue fazer aquelas reformas, ou às vezes ele tem um dinheiro para fazer a reforma, mas ele fica com medo. Porque se ele colocar o dinheiro naquela casa, que ele sabe que ele não tem registro, não tem nada, amanhã pode vir uma ordem para derrubar ela. Então, na verdade, ele vai pegar o dinheiro dele economizado para aplicar numa coisa, daqui a pouco, daqui a um ano, vem uma ordem judicial para fazer uma demolição. Então, ele também fica com medo. E quando você libera essas casas, quando você faz a regularização fundiária, as pessoas se sentem mais à vontade para fazer o investimento. E aí, elas ficando mais à vontade, elas vão no mercado da construção civil, compram material, de repente, para fazer uma pequena reforma, você aquece o mercado da construção. Quando ele chega em casa com tijolo, com telhado, ele vai aquecer o mercado do serviço, porque ele vai contratar um pedreiro, um pintor, um encanador, de repente um eletricista. Então, o Banco Mundial indica como um dos pilares, já indicava, como um dos pilares para a retomada do desenvolvimento econômico do país, a regularização fundiária. E o que é que você achou desse tema quando você fez suas pesquisas? Então, eu acho super importante a regularização fundiária. É interessante para a gente falar, para quem está assistindo, em resumo, quem tem a posse apenas a posse sem a propriedade, ela não pode, por exemplo, inserir sobre ela uma hipoteca. Ela não pode pegar um financiamento. Ela tem, de fato, o bem, mas não tem juridicamente o bem. Você está me ouvindo, Pedro? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. O pessoal também está ouvindo, eu acho que parou para mim aqui. Enfim, outro instituto também muito importante em minhas pesquisas foi o direito de laje. Que aí nós podemos também, regularizando as casas e os imóveis na favela, compartilhar o imóvel para dois proprietários. Então, o proprietário do térreo, ele pode ter a sua propriedade exclusiva, e isso ele pode, como você disse, reformar, dar hipoteca, e o proprietário do primeiro andar, ele pode também ter a sua propriedade com uma matrícula e um registro exclusivo, que ele pode também fazer aquecer a economia, aquecer a construção civil, tudo isso que você falou. Eu acho super interessante e defendo também essa questão da regularização fundiária. Mas eu entendo, Pedro, que isso, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, não é o primordial para a gente pensar. O que a gente tem que pensar agora, nesse momento, são as ações que a União, o Estado e o município têm que fazer para aquelas pessoas que vivem sem moradia. Eu fiz uma pesquisa essa semana para essa live. Nos Estados Unidos, vários estados já fizeram ações nesse sentido, pagando o aluguel social, fechando hotéis inteiros para alojar as pessoas que estão na rua. Fora na Europa, Portugal, Espanha, Itália, Hungria, no Brasil, eu fiz uma pesquisa também, o Amapá, Osasco, Florianópolis, Cuiabá, Salvador, São Paulo, Mato Grosso, mas eu não vejo no nosso estado, no nosso município, essa ação, que tem que ser feito, eu acredito, nesse momento, automaticamente. É uma questão de urgência, não pode esperar. Então, acho que a gente tem que pensar, acho eficiente a regularização fundiária, mas deve ser pensado no momento pós-pandemia. Pós-pandemia, exatamente. Posterior. Nesse momento da pandemia, nós temos que acolher as pessoas que estão fora de moradia. Eu sempre digo, quando eu falo de moradia, que a gente, às vezes, fica um dia triste porque ficou fazendo um regime sem comer, ou esqueceu a chave da sua casa de praia, vai ter que voltar e não vai poder dormir na sua casa de praia, ou você tem um colchão de um hotel que você não gostou muito. Você imagine a pessoa que todos os dias ela está no meio da rua, fazendo sol, fazendo chuva, ela está todos os dias submetida a todas as doenças, a roubo, a assalto, 24 horas por dia. Então, eu não tenho nem como imaginar uma situação, já que a gente se sente agora chateado, porque está no isolamento social e não pode ir no restaurante, ou não pode fazer uma compra no comércio.
Você imagine uma pessoa que está no meio da rua durante 2, 3 meses, sem segurança, sem saúde. Então, eu acredito que tem que ser feito algo urgente. As medidas têm que ser feitas de forma urgente. E não esperar para todo esse procedimento de processo de regularização fundiária ou direito de laje ou qualquer um investimento nesse sentido. Exato. Na verdade, a gente teria que fazer um investimento agora, né, no acolhimento dessas pessoas. Eu me lembro bem que há muito tempo atrás, né, eu estava, acho que provavelmente antes de você entrar na faculdade de Direito, eu estava em Portugal, né, há muito tempo atrás. Eu me lembro bem de que teve uma guerra no Timor-Leste, né, e nessa guerra do Timor-Leste, Portugal entrou para poder tentar ajudar lá o pessoal, e pegou várias pessoas, várias famílias de Timor-Leste que ficaram sem casas, como a gente está vendo hoje no problema da Síria, e levou para Portugal e fechou hotéis para colocar essas pessoas, né, que não eram nem cidadãos portugueses. Né, tinham a ver porque Portugal explorou Timor-Leste durante 400 anos e ele se sentia nesse déficit, nesse débito para com aquela população. E quando a gente verifica aqui no Brasil, de fato, isso pode dar um problema social, o coronavírus pode dar um problema social, porque as pessoas estão deixando de ter renda, elas não estão tendo condições de pagar os seus aluguéis. A gente está vendo na justiça algumas decisões judiciais dizendo que, olha, em época de Covid não se faz despejo. Eu já vi algumas decisões judiciais nesse sentido, que não se deve fazer despejo. Inclusive tem um projeto de lei que está para ser sancionado nesse sentido, né? Exatamente, para não haver despejo no período do coronavírus. E se a gente for olhar, a legislação que foi feita até agora do coronavírus, ela tem dois pés. Né? O primeiro pé, que é a declaração de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro de 2020, e tem os efeitos econômicos, que é tido por outra medida provisória, salvo engano, a 945 ou 946, que menciona que os efeitos econômicos do coronavírus em alguns ramos da atividade empresarial vão até 31 de dezembro de 2021. Então, na verdade, é como se fosse assim, mesmo que o estado de calamidade pública, vamos supor que ele seja adiado, você vai ter um ano depois do término do estado de calamidade pública, ainda de efeitos econômicos do coronavírus. Então, é uma situação muito delicada, a gente nunca passou por isso antes. De fato, se a gente for aplicar a legislação do jeito que ela está, a gente vai terminar acontecendo aquele brocardo latino. Sumo jus, sumo ius, sumo iuria. Ou seja, quanto mais jurídico, mais injusto você vai ser. Então é preciso que a gente realmente tenha uma interpretação adequada da legislação, sem esquecer que a nossa República, a nossa Constituição Federal, ela é fundada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que está sendo muito esquecida nesse período do coronavírus. Exatamente, Pedro. Então, essas medidas, por exemplo, que você acabou de falar, impossibilidade de despejo durante a pandemia, é uma medida que deve ser feita independentemente da sanção do projeto de lei, que já passou Exatamente. Pela Câmara dos Deputados e já passou pelo Senado. Como também, acho que é uma medida eficaz, a suspensão do pagamento das parcelas para aquelas pessoas que têm, muitas das vezes, uma casa do programa Minha Casa Minha Vida e durante a pandemia não tem condições de pagar. E Exato. A medida mais eficaz que eu acho nesse momento é pagar um aluguel social para as pessoas que não têm moradia ou fazer convênios ou parcerias com hotéis para alojar todas as pessoas que não têm moradia. A partir daí, não tendo mais ninguém sem moradia, que a gente tem que pensar. Porque eu acredito, Pedro, estudei muito o programa Minha Casa Minha Vida e foi o maior programa que nós tivemos de habitação, sem aqui querer criticar. Mas muitas das vezes, em grandes países, na maioria dos países, não é feito dessa forma. Por que eu critico o programa Minha Casa Minha Vida? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, a União, através de parcerias com o Estado, através de parcerias com o município, paga a uma construtora privada para construir aquela moradia. Então, há o lucro da construtora privada, há o lucro do corretor de imóvel, há o lucro da Caixa Econômica, tudo isso para concretizar o direito fundamental de moradia. Poderia ser mais eficaz, isso é uma opinião minha,
poderia ser mais eficaz, ao invés de ter todo esse aparato, pagar um aluguel social para as pessoas que não têm moradia. Por exemplo, em Londres, é outra realidade totalmente diferente, mas só um exemplo. Em Londres, as pessoas que não têm moradia, o governo faz uma análise com aquela pessoa, onde, por exemplo, o filho dela estuda mais próximo à escola e aluga uma casa próxima. Às vezes, matematicamente, isso se torna mais barato para o governo, até porque a necessidade dessa pessoa pode ser momentânea. Ela pode ficar um ano desempregado e sem moradia, e no ano seguinte já ter a sua moradia. E quando você investe um patrimônio, dinheiro público, para a construção de um programa Minha Casa Minha Vida, muitas das vezes ao lucro, e tem várias pesquisas que mensuram a quantidade de milhões que as construtoras ganharam em virtude do programa Minha Casa Minha Vida, não é? E tudo isso para concretizar um direito fundamental. Então, eu acredito que essa delegação do Estado para a iniciativa privada concretizar a moradia deve ser, por um lado, criticada, nesse sentido. Eu entendi, eu achei muito interessante a sua colocação, porque quando a gente vai verificar mais ou menos quanto é que custa uma casa do Minha Casa Minha Vida, né? Se não me engano, é em torno de 25 mil, 30 mil reais, uma casa simples, pequena. E qual é um dos grandes problemas que a gente identifica? Eu fiz uma análise do estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre os problemas do Minha Casa Minha Vida, tinha suas virtudes, claro, aí também teve seus problemas. E um dos grandes problemas do Minha Casa Minha Vida, que aconteceu em algumas partes do Brasil, foi que alguns desses empreendimentos foram colocados longe da cidade, que eles chamam de leapfrog, ou seja, salto de sapo. Ou seja, você está longe do centro, você ficou longe de tudo. Por quê? Porque o pessoal, quando vai fazer a desapropriação, vai procurar um terreno mais barato. E aí o terreno mais barato é na periferia da cidade. Só que você tem que fazer, para você levar para lá, em tese, você teria que levar escola, você teria que levar posto de saúde, você teria que levar uma série de coisas. E aí, tem um empreendimento que aconteceu no Paraná, que colocaram 12 mil famílias, longe, bastante longe do centro da cidade. E é a consequência, todo mundo tem que passar horas para poder ir e voltar para o trabalho. Isso é realmente uma coisa meio que impensável em termos de urbanismo. E sem falar também que o próprio estudo da Fundação Getúlio Vargas indicou um dado bem interessante. Ele disse o seguinte: quando você coloca um empreendimento muito longe, você não está levando em consideração que você vai ter que também subsidiar a tarifa de ônibus. E a tarifa de ônibus subsidiada, ela vai ter um custo, né, que em cerca de 15 a 20 anos já acabou. Já acabou. Na verdade, você comprar o terreno mais perto da cidade, mais do centro da cidade, terminaria sendo muito bom, muito mais econômico a longo prazo do que você colocar aquela população muito longe. Então a gente teve esses problemas que não foram pensados, apenas pensaram no momento, ou seja, a gente vai dar 6 mil, 12 mil casas e vai resolver o problema. Não é por aí, o urbanismo vai muito além disso, né? É ótimo quando você faz um empreendimento que ele é encravado na cidade. Aqui a gente teve que foi aqui em Barra dos Coqueiros, que foi o Conjunto Habitacional, se não me engano, Marcelo Deda, que foi feito terminado há uns 5 anos, que ele está encravado na cidade. Então ele é muito bom, porque todos os serviços essenciais estão ali. E outra coisa, isso também parte muito daquele princípio errado, como você mencionou no começo, da segregação. É pobre, bota lá no final da cidade, bota lá na periferia, então bota na outra cidade vizinha, né? E esquece que aquela população vai vir trabalhar para cá, vai gerar fluxo. Então, quanto mais perto ele tiver do trabalho, melhor. Ô Pedro, nesse estudo seu, você detectou que eu fiz já um estudo parecido com esse, e nessa estrutura de competência do programa Minha Casa Minha Vida, existe uma competência do município que é ceder o terreno. A verba para a construção é da União, mas o terreno cedido é do município. Então, muitas das vezes a gente pensa que a culpa pela construção daquele conjunto é da União, mas não é. É bom frisar. A culpa é do município que cedeu o terreno, como você disse, muitas das vezes mais barato, por ser mais afastado, e aí nós não temos transporte, nós não temos educação próximo, nós não temos saúde próximo a esse conjunto. E aí cria um problema. O que seria mais fácil, no meu entender? Ocupar os prédios públicos ou privados no centro da cidade que estão abandonados, como, por exemplo, o nosso antigo Hotel Palace. Seria muito mais eficaz
se fazer isso, pegar um edifício no centro da cidade, que porventura poderia ser do Estado ou de um particular, e desapropriar e transferir para a moradia. Porque imagine, por exemplo, uma pessoa que não tem moradia, muitas vezes ela não tem nem emprego. Então, como é que ela vai sair de um bairro para pegar 4 conduções para procurar emprego no centro da cidade? Não seria mais interessante essas pessoas serem construídos moradias no centro da cidade? A gente não tem aqui em Aracaju um movimento tão organizado quanto os movimentos sociais de São Paulo. Mas nós temos vários documentários e vários filmes que retratam realidades de hotéis antigos, prédios antigos que foram ocupados inicialmente e posteriormente foram transformados em moradia. Exato. E aqui em Aracaju, perdão, aqui em Barra dos Coqueiros, a gente teve uma necessidade dessa, né, de fazer uma indicação, né, de terreno, porque o trabalho de indicar o terreno passou a ser do Estado, ou seja, o Estado é que queria organizar. E aí a gente veio com a ideia de fazer o seguinte: olha, o município de Barra, ele tem uma certa característica parecida com Aracaju, que é uma característica parecida com vários municípios litorâneos. Tem muito terreno de marinha. Então a gente precisa analisar quais são os terrenos de marinha que existem, porque já que nós ficamos com a responsabilidade de encontrar o terreno, então a gente foi no SPU e pediu para que o SPU nos desse uma lista dos terrenos de marinha, todos os terrenos de marinha do município de Barra dos Coqueiros. E de repente a gente descobriu alguns terrenos muito bons, próximos da cidade, praticamente encravados na cidade, porque a cidade de Barra toda cresceu margeando o rio, que tem áreas de terreno de marinha, que tem na parte da praia também, e a gente conseguiu fazer uma coisa encravada. E é um custo muito mais baixo, porque o que a gente teve que fazer depois foi desapropriar, eventualmente, alguns terrenos ao redor para poder complementar. Então, isso também é uma ideia que a gente lançou na época para baratear esse custo da alocação do terreno. Agora, você falou uma coisa bem interessante também com relação aos prédios públicos. A gente tem alguns prédios públicos, de fato, alguns terrenos públicos até muito bons, né, também encravados no centro da cidade. O município tem, o Estado tem, a União tem, terrenos muitas vezes sem uso e que poderiam ser objeto, sim, de um direito de moradia. Agora, um dos problemas que a gente enfrenta na prática, quando a gente faz isso, é que, por vezes, quando você coloca o pessoal, isso é um problema que a gente identificou, o pessoal que não tem grandes condições financeiras em uma área muito valorizada, vai acontecer a gentrificação. Ou seja, eles às vezes não conseguem dinheiro suficiente para se manter ali. E a pressão do mercado financeiro termina obrigando ele a sair. Então é uma coisa interessante também que a gente tem que observar. Se na área que você for colocar é uma área que o custo de vida seja muito elevado, é melhor realmente olhar uma área que seja um custo de vida menor para que ele possa se adaptar. É mais ou menos o que acontece no aeroporto. Quando uma pessoa de baixa renda viaja, ela vai pagar R$20 no sanduíche, ela não vai conseguir, né? Se tem uma família com 4, 5, às vezes ali é o dinheiro da semana inteira para ele gastar num dia, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar nisso também, onde vai colocar para que o custo de vida seja mais baixo. Aqui no Brasil, a gente tem, nos centros da cidade, vários terrenos públicos abandonados, inclusive a arrecadação do imóvel urbano abandonado, que é um dispositivo criado pela Lei 13.465, ela fala sobre isso. Ela fala daquele imóvel que está sem pagar IPTU há 5 anos, abandonado, uma região urbana, que ali poderá ser arrecadado pelo município de forma gratuita. Então, e pode ser utilizado, no caso, na regularização fundiária. Mas só para concluir esse trecho, que eu sei que você está doido para falar alguma coisa já. Não. Que aquele pessoal que a gente às vezes coloca no Minha Casa Minha Vida, muito longe, né? Eles terminam sofrendo uma espécie de preconceito por parte dos empregadores, porque sabem que vão ter que pagar uma passagem muito mais cara. Isso é uma coisa também que o poder público tem que pensar, né? Se vai colocar longe demais, o empregador da cidade, do centro da cidade, não vai querer. E o tempo que ele vai gastar? A falta de qualidade de vida que ele vai ter. Aqui em Aracaju é mais perto, mas em São Paulo, 2, 3 horas para você chegar no trabalho. Mas falando nessa questão do município, Pedro, eu queria aproveitar. Sempre quando eu falo de moradia, eu gosto de fazer uma crítica ao município de Aracaju. Essa crítica eu fiz inicialmente nesse livro,
que foi fruto da minha dissertação. Nós somos colegas em algumas matérias, né, na UFES, que é o princípio da função social da propriedade urbana, que eu publiquei pela editora Letras Jurídicas, e eu analisei especificamente o princípio da função social da propriedade urbana no município de Aracaju. Aí vamos recapitular como é a estrutura da nossa Constituição em relação a isso e a conclusão que eu cheguei. A nossa Constituição trata da função social da propriedade urbana e a da propriedade rural. Na propriedade rural, ela diz quais são os requisitos para o preenchimento da função social da propriedade rural, mas ela não diz quais são os requisitos da propriedade urbana. Ela deixa a cargo do próprio município regulamentar através de leis municipais para aplicar o princípio da função social da propriedade urbana. Acontece que o nosso município de Aracaju, desde 1988, não regulamentou a função social da propriedade urbana para, de fato, aplicar desapropriações aos imóveis que não atendem à função social dentro da cidade e transformar esses imóveis em moradia. O município regulamentou o IPTU progressivo, mas não regulamentou o IPTU progressivo em decorrência do descumprimento da função social da propriedade urbana. Então, eu acho que poderia, havendo uma legislação municipal mais eficaz, poderia ter a aplicação desse princípio funcional e transformar esses terrenos, imóveis particulares em moradia, e isso já diminuiria o déficit habitacional. O que você acha em relação a isso, Pedro? Na verdade, existe uma posição bem interessante, né, da doutrina, quando ela fala o que é o direito de propriedade. Ele é um direito público, é um direito privado, né? Lá atrás, o pessoal dizia que o direito de propriedade era um direito privado, 100% privado, com aquelas características todas, da exclusividade, perpetuidade, etc. E, mais atualmente, com o princípio constitucional da função social da propriedade, ele tem funções públicas, né? Qualquer propriedade tem sua função pública, ela tem uma função de estar assegurando, né, uma moradia, um comércio, uma indústria. Ela tem uma função a ser cumprida. Tá, colocou para alugar, tá desocupado, mas eu coloquei para alugar. Então ele está, querendo ou não, exercendo a sua função. O que a Constituição proíbe é o não uso da propriedade, né? O sujeito diz, eu tenho várias propriedades e não vou usar de forma alguma. Elas precisam ter uma função social, elas têm um custo social. Se você tem quadras, vamos supor, dentro de uma cidade, sem uso, ela vai ter um custo, porque as pessoas vão ter que arrumar moradia mais longe. Então, essa faculdade do não uso, ela terminou meio que sendo proibida pela Constituição. E ela termina sendo uma espécie de fundamento para a arrecadação do imóvel urbano vago. Você mencionou que a Prefeitura de Aracaju não fez isso, eu concordo contigo, a gente na Prefeitura está precisando realmente de uma legislação mais avançada com relação a esse ponto, que é essencial. A gente tem um déficit habitacional gigante aqui no Estado, e pelo menos, né, a gente tem algumas leis que ainda trouxeram alguns parâmetros. O Estatuto da Cidade trouxe alguns parâmetros, e a Lei 13465, ela conseguiu regulamentar essa arrecadação de imóvel urbano vago que estava prevista no Código Civil, que não tinha regulamento, né? Agora o município tem como fazer. Então a gente praticamente hoje tem 3 hipóteses de confisco, né? Independentemente dessa questão tributária, né? A gente tem 3 hipóteses de confisco, que seria aquelas fazendas rurais para plantação de psicotrópicos, os imóveis urbanos ou rurais que foram objeto de trabalho escravo, e agora os imóveis urbanos vagos. Ou seja, embora a lei fale, tem que deixar também de pagar o IPTU, mas o IPTU não é um elemento, assim dizer, só o IPTU. Não, na verdade ele tem que estar vago, tem que estar abandonado. Então a gente tem, cada município vai ter esse imóvel urbano abandonado. E o município precisa realmente começar a fazer esses trabalhos, porque se você for olhar, você precisa colocar um posto de saúde. Posto de saúde, você vai precisar desapropriar alguma coisa. E muitas vezes esses imóveis estão em localizações ótimas. Uma vez, eu passeando por Estância, eu vi casas, Estância, aqui do lado de São Cristóvão, eu vi casas dentro da cidade com toda a cara de abandonada. Basta verificar ali, tem mais de 5 anos, está sem pagar IPTU, processo de arrecadação. Processo de arrecadação abre, notifica.
Notifica o pessoal e vai dali a Não prefeitura... teria que pagar, nesse caso, pagaria indenização, Pedro? Desculpe interromper. Não, Não, na né? verdade, assim, É a confisco, arrecadação, por isso que eu disse que é uma indenização hipótese praticamente de confisco, de é uma hipótese de confisco. confisco, no final das contas, Claro. porque ele Mais perde a interessante propriedade. ainda. Ele perde Mais a propriedade. interessante ainda do que a desapropriação, que tem a que pagar a indenização, né? Mesmo que seja com Exatamente. aqueles títulos. Nesse caso é mais interessante ainda porque não tem um ônus para o Estado, a União, o município, para que ele tenha um ônus de pagar a indenização. É mais Exato. interessante ainda. Porque na Ô, verdade você Pedro, faz assim, você abre um processo, a prefeitura tem que abrir um processo de arrecadação do imóvel vago, ela notifica o particular, né, o dono, ou os filhos do dono, os herdeiros, etc e tal, e aí se não tiver resposta, aí ela tem que comprovar que está 5 anos sem pagar IPTU, isso é fácil, porque é só ir na parte fiscal, certo, e, então, fazer um levantamento, comprovar que ele está abandonado, ou seja, não tem ninguém tomando conta, o mato está crescendo, não tem ninguém tomando conta. E aí ela arrecada o imóvel e fica na posse, a propriedade ainda não vai para o município fica na posse por 3 anos, é como se fosse uma emissão provisória na posse da desapropriação, entendeu? Ou seja, o município se emite na posse legalmente e fica 3 anos. E aí o município pode fazer as reformas necessárias. Se nesses 3 anos o particular aparecer, aí o município pode dizer, olha, eu investi 500 mil aqui, você vai ter que me pagar 500 mil para te devolver o imóvel, está na lei. Né? E se o particular não aparecer, a propriedade vem direto para o município. Então, é uma hipótese bem melhor. Bem melhor, bem muito mais eficaz. Tem que ser efetivado, tem que ser mais estudado e debatido esse tema. Com certeza. Tem que ser estudado e debatido. Pedro, eu estudei muito nesses 15 anos que eu ensino direito das coisas na faculdade, mestrado, doutorado. Eu achava que o problema era a falta de lei, o problema era a falta do município fazer a lei, mas eu percebi quando, queria compartilhar também essa ideia com você, eu percebi quando eu fiz a minha tese de doutorado, que eu vou resumir aqui em uma frase ou 2 frases, que eu publiquei esse livro da propriedade privada e direito à moradia pelas ideias e letras, eu percebi o seguinte, veja se você concorda comigo. Nós temos dentro da nossa Constituição uma estrutura legal que deve ser obedecida para a criação e efetivação da moradia. Por exemplo, para se fazer políticas públicas de moradia, é necessário que o poder legislativo autorize, através de um orçamento, para que aquele valor seja destinado à moradia. Primeiro, é uma ação do poder legislativo. Segundo, tem que existir um projeto feito pelo executivo para a construção daquele conjunto. E tem, às vezes, até a ação do poder judiciário, através do ativismo judicial, que ele pode fiscalizar se aquela política pública está sendo ou não implementada. Aí eu creio que fica um jogo de empurra-empurra entre legislativo, executivo e judiciário, e de fato não é concretizado a moradia, porque o Estado alega, não teve orçamento. Quando tem orçamento, não teve o projeto. E aí o Poder Judiciário diz, vou intervir para fiscalizar. Então, existem argumentos dentro da própria Constituição que impede a concretização do direito à moradia. E aí a tese, o resumo é essa, mas a tese foi justamente dizendo que a não concretização e o problema da falta da moradia, ele é ocasionado pela própria estrutura da nossa Constituição e do nosso direito, e isso é com aval do Estado, que ele vai coagir através do poder de polícia, através da polícia civil, através da polícia militar, o cumprimento da Constituição. Então, eu parei nesse nível da tese para dizer, não vai resolver o problema da moradia mais leis municipais, estaduais ou mudanças na Constituição. O que vai modificar é quando a gente mude a estrutura integral da propriedade privada. Porque veja que algo estranho, Pedro. A propriedade privada é um direito civil, criado desde o direito romano, mas estabelecido no Código Napoleônico, mas é um direito civil individualista e patrimonialista, a propriedade privada. Mas é um dos poucos direitos, como também a moradia, que é fundamental, colocado no artigo 5º, é direito humano, colocado nos tratados internacionais, e é direito do homem,
inerente ao homem. Aí as pessoas pensam que pela propriedade privada e pela moradia estar nesse aparato todo, isso serve para proteger a propriedade privada, mas serve para proteger a propriedade privada de quem tem contra aquele que não tem, para que não sofra invasões, para que não sofra represárias, ocupações. Então, a estrutura do direito, muitas das vezes, a não concretização da moradia é responsabilidade do próprio direito com o aval do Estado. Qual é a sua opinião sobre, em resumo, sobre essa tese? É uma coisa bem interessante, eu concordo contigo que o direito, ele traz algumas amarras para a consecução do direito de propriedade, né? No caso, no que se refere a você dar à população menos favorecida o acesso à moradia, né? A moradia realmente é um direito que está previsto em diversos ordenamentos, está previsto na Constituição Federal, colocaram no artigo 6º, o pessoal disse, o que é que adianta colocar no artigo 6º se não vai ter eficácia, né? Ou seja, direito social à moradia, mas qual é a política de implementação? Assim, a entrada no artigo 6º foi mais uma coisa que a gente chama que o professor Marcelo Neri chama de constitucionalização simbólica, ou seja, eu coloco a moradia ali, é um reclamo social, e uma forma de eu melhorar esse reclamo social, pelo menos apaziguar aqueles grupos políticos que estão lutando por uma moradia, é eu chegar e colocar um dispositivo na Constituição como se fosse uma resposta. Pronto, resolvi o problema de vocês, coloquei lá. Na verdade, não é bem por aí. Teve um aspecto positivo porque conseguiu melhorar, dar uma impulsionada em algumas normas que tratavam dessa questão da moradia. Mas eu penso, professor Diogo, que no caso da Lei 13.465, que trata da regularização fundiária, existe um aspecto ali bem interessante que ela pega exatamente situações que eu já vi acontecer aqui em Aracaju. Eu só me esqueci o nome do bairro, talvez alguém aqui consiga me lembrar. Que é o seguinte, há um tempo atrás, há uns 5, 6 anos, teve umas terras que foram invadidas. Na verdade, as terras foram invadidas há mais de 20. Né? 20 pessoas invadiram essa terra há muito tempo atrás, há 2 décadas aproximadamente, e dessas 20 pessoas se transformaram numa comunidade de 2.000 pessoas, de cima de uma propriedade privada. Assim que houve a invasão, o dono da terra entrou com reintegração de posse. Né? E a sentença, a decisão foi sair 20 anos depois. Só que 20 anos depois já existia uma cidade, já existia um bairro. Né? O município de Aracaju já tinha feito obras. Né? Alguém aqui vai me lembrar, eu só espero que alguém se lembre que bairro é esse, que situação é essa. Toda vez eu falo, quando eu estou dando aula sobre regularização, eu esqueço. Eu não consigo localizar esse lugar. Mas aí virou um bairro, a prefeitura fez calçamento, o Estado entrou, fez iluminação, todo mundo entrou e fez obras públicas, porque virou um bairro popular. E aí saiu a ordem de desocupação, com um bairro feito. Eu acho que é São Conrado. E aí veio a ordem de reintegração com o bairro feito. Então, o pessoal fez uma guerra tal, e aí a prefeitura disse que ia fazer uma desapropriação. Na verdade, quando a gente começa a olhar, o ordenamento jurídico começou a dar algumas válvulas de escape. Como, por exemplo, se o particular entra com um processo desse, né, de reintegração de posse, passa 10, 20 anos e vira uma cidade, aquela reintegração de posse, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ela pode se transformar, se converter em desapropriação indireta. Ela pode se converter em desapropriação indireta, porque aí não tem como você colocar para fora, já falei aqui do sotaque pernambucano, você colocar para fora 2.000 famílias e vai colocar onde essas 2.000 famílias? É melhor fazer a desapropriação indireta, né? Vai discutir a indenização com o proprietário. E a lei da regularização fundiária, ela reconhece isso, veja que coisa interessante, como núcleo urbano informal consolidado, e aí passa a ser objeto de um processo administrativo do poder público, e esse processo administrativo, o poder público municipal, no caso, ele vai ter o poder de indicar, analisando ali a questão das posses de todo mundo, identificar, primeiro, quem teve uso capião, que é uma coisa que eu estava pensando nesse caso do São Conrado, ou seja, quem desse pessoal já teve uso capião, né? Você vai ter também a possibilidade, a prefeitura tem a possibilidade de preparar a alteração da titulação daquela propriedade.
ela vai alterar no cartório de registro de imóveis, a própria prefeitura assume função cartorária para alterar, para propor, no caso ao cartório, né, a alteração do registro da propriedade. Inclusive, vamos supor que um núcleo urbano desse, formar uma favela, se forme em 3 matrículas. Então vai ter a unificação. Você tem a unificação hoje das 3 matrículas em uma só, por uma demarcação urbanística feita pelo município. Ele faz a demarcação, unifica tudo em uma matrícula só, e se não tiver matrícula, que acontece muito no interior, o próprio município, quando ele pede o registro da demarcação, o cartório abre a matrícula. E o município, dentro de um processo administrativo, que isso que eu achei mais avançado, ele vai identificar as posses para declarar quem tem uso capião. Então o município... Sem processo, né? Sem processo judicial. Sem processo, melhor ainda. Sem processo judicial. Sem processo judicial. Ele faz análise de todo mundo e aí verifica quem tem uso capião, quem tem uso capião constitucional de 5 anos, quem tem o de 10, quem não tem. E aí o município, em cima de quem não tem uso capião, ele faz a proposta. Ele faz a proposta de desapropriação, a proposta do valor. E não só isso. O município também vai verificar quem tem débito de IPTU, débito ambiental, multa ambiental, essas coisas todas, e vai fazer o desconto. Então, na verdade, vejam que coisa interessante. Quando você verifica o núcleo urbano informal consolidado hoje, o município tem a obrigação de fazer esse processo administrativo, ele vai identificar quem tem uso capião, quem não tem. Quem tem uso capião, ele tira da conta, pega o débito de IPTU, de tudo que está lá devendo, e faz uma oferta pelo resto. Então você tem um instrumento hoje muito potente, os municípios se empoderaram com essa nova legislação, mas 90% dos municípios não sabem do poder que tem para resolver o problema. Eles não sabem do poder, eles não sabem o que eles podem fazer. E eles podem fazer muita coisa para regularizar isso. E aí isso é que é uma coisa que termina auxiliando bastante. Imagina vocês, pessoas que vivem há 15, 30 anos. Aqui, por exemplo, a gente tem o bairro América, que é um terreno do estado de Sergipe, com 3.000 famílias. E qual é o governador que vai chegar e vai dizer, vou colocar 3.000 famílias na rua? Nenhum governador vai chegar para fazer isso, porque no outro dia tem um impeachment rolando na Assembleia Legislativa, né? Vai dizer, você é louco, né? Tem 3.000 famílias morando lá. Então, hoje, a gente tá com a faca e o queijo na mão para fazer a regularização fundiária, né? Então, basta vontade. O que está faltando no país hoje, para resolver esses problemas de quem tem a sua posse, mas não tem a propriedade, apenas é vontade, né? O instrumento está aí, né? Dá para fazer, você não precisa fazer tudo de uma vez, dá para fazer por partes, a própria lei fala isso. Então, na verdade, eu penso que o direito de propriedade, nesse caso das ocupações, inclusive até o nome foi alterado, né? Antigamente você tinha um invasor, hoje você tem um ocupante, termo legal, está na lei, ele é ocupante, ele detém um poder de fato sobre aquele lotezinho de terra dele. Então, ele é um posseiro, né? Ele não é mais um detentor irregular de imóvel público, ele pode ser considerado um ocupante com direito subjetivo à regularização. É um avanço significativo na legislação. Ô Pedro, me tira uma dúvida prática sobre isso. Essa regularização pela lei, em tese, ela tem que ser proposta e realizada o procedimento pelo próprio município. Mas se o município, de fato, não fizer, existe algum mecanismo que a pessoa que tem a propriedade e quer regularizar possa impor que o município faça? Na verdade, tem os legitimados para requerer a regularização fundiária. Existem 2 tipos de regularização, basicamente. A regularização fundiária, a REURB, né, como a gente chama, a REURB S, que seria aquela REURB da comunidade carente, que ganha até 5 salários mínimos. Lembrando que o poder público municipal pode editar uma lei para dizer que 5 salários mínimos, vamos supor, está alto, e é 3 salários ou 2 salários, né? Porque, afinal de contas, se você for pegar 5 salários mínimos lá para São Paulo, a pessoa não tem muita condição financeira de sobrevivência, né? Que é 5 salários mínimos de renda familiar, né? Ou seja, soma de todo mundo. Aqui no interior do Sergipe, uma renda familiar de 5 salários mínimos a pessoa é praticamente rica, né? Então, na verdade, o município pode dizer, peraí, acho que no meu município a realidade é 2, são 2 salários, né? Então, essas pessoas, elas também são legitimadas, quer seja pela sua associação, quer seja por si próprias, para fazer o pedido de regularização fundiária. O que é necessário? É necessário que ela more dentro de um núcleo urbano informal.
Não adianta você fazer um pedido de regularização fundiária, REURB, né, lá no meio do mato, onde você tem a sua casa sozinho. Isso aí não é regularização fundiária urbana. Isso daí você vai fazer regularização, talvez um uso capião, né, é um processo individual. Agora, se você mora dentro de um núcleo urbano informal, aí sim. Aí você tem condições de fazer o pedido, né, que você pode fazer pela associação, ou você pode fazer individualmente. E também pode entrar com esse pedido o Ministério Público, a União, os estados, todo mundo pode entrar com esses pedidos. E atinge, inclusive, Diogo, os terrenos de marinha, em que a gente tem muito problema aqui nessa nossa costa litorânea de Sergipe, com relação a casas irregulares. Né? E a Lei 13.465 já autorizou a doação, que é um problema gigantesco. Né? A gente sabe que quando o imóvel é público, para que você tenha a doação para outro ente, para um município, você tem que ter uma lei. Né? E a Lei 13.465 autorizou a doar todos os imóveis da União que estivessem ocupados por núcleos urbanos informais, consolidados, até 22 de dezembro de 2016. Então, praticamente atinge todo o estado da gente. Atinge todos os problemas do estado. Eu sei que você é especialista em regularização, tem até um curso que eu olhei no seu Instagram. Eu estou até interessado até de fazer esse curso, eu queria ter mais informações. Mas, na prática, as pessoas, os municípios e os municípios de Sergipe estão fazendo regularização fundiária? Olha, aqui em Sergipe eu estou escutando um ou outro município que está fazendo. Né? Mas, se você for olhar, em Alagoas estão fazendo, vários municípios estão fazendo. Bahia está fazendo. Pernambuco está fazendo. Paraíba fez um projeto muito interessante. João Pessoa fez um projeto inicial, né, pegou 27 casas, ela precisava regularizar uma praça. Isso é muito interessante porque tem municípios, Diogo, não sei se você sabe, mas tem municípios que nada tem registro. Nada, absolutamente nada. Nem a prefeitura tem registro. Nem a prefeitura. Então, todos os prédios, tudo sem registro. Então, eles podem colocar... por exemplo, João Pessoa pegou uma praça que queria regularizar e pegou 27 casas, 27 terrenos ao redor. E fez a regularização fundiária todo mundo de uma vez. Pegou a experiência, disse, pronto, de 27 agora a gente vai fazer 400. E aí pegou mais outros lotes, regularizou 400. Depois fez outra regularização fundiária no mesmo bairro, com 2.000 lotes. Então, quando você vai ver os efeitos econômicos disso depois. Eu penso até que seria importante que fosse feito um estudo econômico de como estava a situação antes em termos de negócios e como essa região, como esse núcleo urbano ficou depois, uns 5 anos depois da regularização fundiária. E regularização fundiária é importante que não seja mais como no modelo passado. No modelo do passado, quando era terreno público, o pessoal dizia, ele vai vender. Né? Sim, se a propriedade é dele, ele vende. Né? Aí davam só a posse. A posse não resolve. A gente tem bairros aqui em Sergipe, por exemplo, a gente tem o Conjunto Valadares, aqui em São Cristóvão, você tem o Padre Pedro Maria do Carmo em Aracaju, no Santa Maria. Em Santa Maria, eu estou falando apenas dos que eu sei do Estado, ainda tem problemas também de terrenos municipais. Todos eles são objeto de regularização, são passíveis de regularização. Então, quando você regulariza isso tudo, a pessoa passa a ser proprietária daquela terra. Porque antigamente, o poder público do Estado e do município, e isso é uma coisa que acontece no Brasil todo, não é só característica de Sergipe, achavam que, vou resolver o problema da habitação construindo a casa e dando a chave. Não resolve. Porque a pessoa vai morar lá, tranquilo, você não resolve tudo. Ela precisa do título daquele imóvel. E ela, com o título desse imóvel, ela consegue fazer muito mais coisas. Ela consegue fazer coisas que vão ajudar a desenvolver economicamente a região. E aí tem estudos iniciais que dizem que quando você faz uma regularização dando a propriedade, a região aquece economicamente. Eu queria que esses estudos fossem colocados aqui também, pegar o pessoal da Universidade Federal de Sergipe, de Economia, do curso de Economia, para analisar a situação, como é que está em Sergipe, em alguns bairros antes da regularização e esses bairros depois da regularização. Fazer um acompanhamento para verificar. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma situação econômica muito melhor depois. É aquilo que você falou, Pedro, no início. Muitas pessoas não sabem, mas quando você transforma a posse em propriedade, por si só, a própria propriedade já começa a ter um valor maior.
a 20, algumas estatísticas 20 a 30% a mais. E tendo a propriedade, como você falou inicialmente, a pessoa pode, por exemplo, pegar um empréstimo, dar em garantia aquela própria propriedade e montar um negócio. Exato. E gerar renda em virtude disso, ou ela pode dar em garantia a sua propriedade e utilizar o dinheiro do empréstimo para reformar a sua residência. Então, isso gera diretamente e indiretamente a economia da cidade, do estado todo. É bem interessante pensar dessa forma, fazer o interdisciplinar, o direito aliado à economia. Mas aí a gente precisa fazer justamente uma pesquisa anterior à regularização, já que existem poucos casos ou quase nenhum no nosso município, para que após a regularização a gente possa ver a eficácia e a consequência econômica disso. Exatamente. Nas desapropriações, que foi uma coisa que eu fazia muito quando eu estava em fundiários, nas desapropriações, quando a gente ia desapropriar uma propriedade que não tinha registro, né, ou que o registro estava em nome de outra pessoa e que ele ocupava muito tempo, a gente dava um valor que variava entre 40% a 60% do valor da propriedade plena. Então, se ele tinha um registro imobiliário, isso já subia bastante. Bom, professor Diogo, estamos com 20 segundos apenas agora. Já acabou. Conversa quando é muito boa, ela acaba rápido. Se puder dar as suas considerações finais, bem rapidinho, bem rapidinho. Bem, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vir conversar com vocês. Quem quiser, posteriormente, conversar ainda comigo no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, Prof. Diogo Calazans, estou sempre disponível. Muito obrigado. Tá, joia, muito obrigado, viu? Muito obrigado.